Salve, salve, galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto ESA, a disciplina História para o concurso Sargento Exército. Temos hoje, em nossa aula, a independência do Brasil e o primeiro reinado. Então aqui você observa fatores que levaram à independência: a regência de Dom Pedro I, o Grito do Ipiranga e a Guerra de Independência. Aqui, gente, nada mais é do que a preparação, né? É a introdução para que possamos entender essa passagem do Brasil colônia para o Brasil império. Então, a partir daqui, nós vamos iniciar o estudo do Império. Vamos estudar primeiro reinado, vamos estudar regência, vamos estudar o segundo reinado, né? Com destaque ali para o segundo reinado, a Guerra do Paraguai, e aí depois chegaremos na República. Então, essa aula 5 é essa transição, tá, gente? É a saída da colônia, a entrada no Brasil Império. Então vamos ver aqui, gente, lembrando que na aula passada estávamos estudando o quê? A chegada da família real, né? O período joanino. Então, a chegada da família real, gente, já é um dos fatores aqui, tá? Já é um dos elementos que promoveram a independência. Porque a partir do momento que a família real permaneceu no Brasil, ela redesenhou toda uma estrutura, uma conjectura que as distorções de interesses econômicos entre quem estava no Brasil e quem estava em Portugal eram distorções e interesses totalmente antagônicos. Tinha alguns portugueses aqui do Brasil que queriam se manter fiéis à metrópole, mas eram poucos. Boa parte da sociedade ali, da sociedade brasileira, entre aspas, né? Que nós não temos um país, mas boa parte dos portugueses e brasileiros que aqui estavam na década de 20 queriam se livrar dos laços de dependência dos mandos e desmandos de Lisboa, ok? Então, o Dom João VI foi embora, deixou Dom Pedro I e ele já começa a administrar, sonhando em se transformar o imperador do Brasil, até, logicamente, o 7 de setembro, ok? Então vamos lá. Tá aqui, olha, a independência do Brasil, né? Nós temos aqui o quadro lindo e maravilhoso de Pedro Américo, que retrata o bonitão aqui do Dom Pedro I. Daqui a pouco nós iremos fazer uma discussão. Fatores que levaram à independência, né? Crise do sistema colonial. O que é o sistema colonial? O que era o sistema colonial? É o monopólio comercial, é o pacto colonial, é o exclusivismo econômico. Isso, no século XIX, já não era aceito em vários e vários cantos do planeta. Por quê? Porque nós estamos vivenciando a evolução do sistema capitalista. Então, muitas colônias já estão buscando o seu grito de independência. Muitas colônias, por interesses de setores burgueses da nova burguesia em vários cantos do planeta, já estavam querendo, gente, o quê? O livre comércio, o liberalismo econômico, isso que era defendido pela Inglaterra lá no século XVIII ainda, né? Expansionismo napoleônico. A loucura do Napoleão Bonaparte de querer dominar a Europa, querer dominar o mundo, forçou a família real a vir para cá. Então a família real veio para cá e aí promoveu algumas mudanças significativas. Inclusive, gente, começou ela mesma derrubar o sistema colonial, que é uma grande contradição.
Quando Dom João chegou aqui, ele determinou logo o quê? A abertura dos portos às nações amigas. Por aqui ele permaneceu por muitos e muitos anos. Ele e o Pedrão, acabou que ele foi embora. Foi embora por quê? Porque houve a Revolução do Porto, né? A família real foi forçada a voltar para Lisboa. Muitos que estavam aqui no Brasil, como eu falei no slide anterior, tinham interesses diferentes do que estavam em Portugal. Dom João, não vá, por favor. Nós podemos ser recolonizados. Nós não queremos ser recolonizados. Porque a Revolução do Porto, gente, ela era liberal para Portugal. Para o Brasil, ela era recolonizadora. E aí a família real vai embora em 1821 e deixa o Pedrão, né? O Dom João VI fala mais ou menos o seguinte: meu filho, se o Brasil tiver que ser independente, que seja por suas mãos. Porque eu sei que por suas mãos não vai haver uma revolução, não vai haver uma grande mudança na estrutura que sustenta a sociedade brasileira. E foi o que aconteceu. Aconteceu a independência, mudou muita coisa para o povo brasileiro, a sociedade em si, para o povão, para o pobre, para o humilde? Não. O Brasil continuou com o modelo agroexportador e o Brasil continuou com a escravidão. Aqui nós temos a Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, né? Esse bonitão, fofoquinha da história, tá? Ele era muito mulherengo e ele tinha várias mulheres, inclusive aqui essa piriguete, tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas era amante de Dom Pedro I. Na novela da Rede Globo ele aparece lá como Caio Castro. Ai, professor, muito bonito esse imperador Dom Pedro I. Safadinho. A regência de Dom Pedro I. O mandato, a regência de Dom Pedro I, gente, são ali poucos meses, tá? Até a independência. O mandato judicial exigia a volta de Dom Pedro I a Portugal. Ou seja, o Dom João VI, o corno, lá em Portugal, ele era pressionado. E o Dom Pedro aqui também. E o Dom Pedro enrolando. Será se vou, será se não vou? Né? O Dom Pedro, logicamente, recebeu apoio da galera que tem grana aqui, da aristocracia. Não, Dom Pedro, não obedeça às ordens de Lisboa. Nós estamos com o senhor. Lógico, eles não queriam a volta do Pacto Colonial, eles não queriam a volta do exclusivismo econômico. Imagina, gente, você comerciante, né? Antes da família real, você tinha que vender para um país, que era Portugal. Com a família real aqui, a abertura dos portos às nações amigas, você vende o seu produto para 20 países. E agora corre o risco de você voltar a vender só para um país, até Portugal novamente. Você vai querer isso? Não. Que forma você vai conseguir isso? Apoiando o Dom Pedro I. Que forma você, comerciante português ou brasileiro, vai conseguir continuar mantendo essa relação econômica aqui? Apoiando o filho do capiroto aqui, o Pedrão. Então, essa elite brasileira organizou um abaixo-assinado, né, uma petição, pedindo, né, para Dom Pedro não retornar a Lisboa. Só gente importante assinou lá a petição. O Lula, o Bolsonaro, o Neymar, a Xuxa. Por favor, Dom Pedro I, não vá embora. Ele falou: tá bom, eu tenho apoio da galera. Se for para a felicidade de todos e o bem da nação, diga que fico. Aí foi o dia do fico, em janeiro de 22, poucos meses antes da independência. O Dom Pedro I falou: poxa, se eu for para Lisboa, lá eu serei apenas um príncipe. O meu pai nem governa de fato, que é uma monarquia parlamentar. Quem manda é o Congresso. Isso foi modificado lá na Revolução do Porto. E se eu ficar no Brasil? Se eu ficar no Brasil, eu vou ser o cara. Se eu ficar no Brasil, eu vou ser o imperador do Brasil.
O professor Rogério, lá no século XXI, estará falando de mim. Então eu vou entrar para os livros de história. E aí ele ficou. Então aqui, gente, ele teve a certeza que ele iria promover a independência do Brasil. Ele não sabia como e ele não sabia que dia, que forma, de que forma ele ia promover a independência. E como tudo na vida, né, como tudo na história, tá? Tudo no improviso aqui no Brasil, tudo doido aconteceu. Jornais como o Malagueta e Reverbero Constitucional incrementaram a discussão sobre a autonomia política, ou seja, aqui é o papel da imprensa. A imprensa, que antigamente era proibida, agora está circulando livremente, propagando as ideias emancipacionistas de independência. Dom Pedro decretou que nenhuma ordem que viesse de Portugal poderia ser cumprida no Brasil, sem sua autorização. Agora o menino ficou brabo, pai. O cara tá decidido agora. Quem manda aqui nessa jossa sou eu. As ordens podem vir de lá, que eu não vou cumprir. Então foram enviadas tropas para prender o Dom Pedro I aqui, tá? E ele se rebarbou, ele não aceitou. Ele se rebelou. Muitas dessas tropas, inclusive, estacionaram lá em Salvador. Antes de receberem mais apoio, viriam para o Rio de Janeiro. Em junho de 22, debate sobre a organização de uma Assembleia Constituinte. Observa. Qual é o papel de uma Assembleia Constituinte? Escrever uma Constituição. Tá, gente? Presta atenção. Você vai precisar dessa informação lá no governo Vargas. Você vai precisar dessa informação lá na Constituição de 88. Quando está se organizando uma Assembleia Constituinte, é porque está se organizando uma nova Constituição. Nesse caso, seria a primeira Constituição, né? Outro decreto determinou que todas as tropas vindas de Portugal seriam recebidas com hostilidades, ou seja, pessoas não gratas. E aqui, já no segundo semestre, né, de 1822, agosto de 22, as cortes reduziram o príncipe a um mero delegado temporário. Então, quem é a corte, gente? É o Congresso, tá? Como se fosse o nosso Congresso Nacional aqui. Dom Pedro I, tu não manda em nada aí no Brasil. Você é um mero representante nosso aí. Você vai fazer aquilo que a gente mandar. E o Dom Pedro I dizia: não faço, não faço, não faço. Quem manda aqui sou eu. E aí, gente, ficou nesse puxa-estica, nesse puxa-estica. E agora, o que será, o que será, o que será? Dom Pedro já estava armando a sua rede para deitar. Ele mandou organizar a Constituição, ele começou a escolher os seus assessores. Então, tudo já estava encaminhando, tá, gente? Conselho de Estado presidido pela princesa Leopoldina. Interessante aqui, nós temos o papel da mulher na história, né? Um pouco, tá, gente? Da participação política da mulher aqui nessa história. Mesmo sendo uma sociedade autoritária e patriarcal e machista, né? Quando o Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, quem coordenava um pouquinho ali a política era a sua esposa. Ela sabia que o marido era safadinho, ficava com as meninas do job, né? Nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é só brincadeira, tá? E ela governava junto com ele, né? Não governava de fato, mas auxiliava na administração ali, nesses meses. E aí, gente, chegamos em setembro. Em setembro, o Dom Pedro I falou: meu amor, eu vou para Santos falar de questões políticas, né? E aí a mulher dele: eu sei, seu safado, tu já vai atrás da Marquesa. Não, amor, vou sair do Rio de Janeiro em direção a Santos. Quando chegou em Santos, isso é muito importante para a história, tá, gente? Isso mudou a história do Brasil que eu vou te contar agora. A amante dele deu um monte de coisa para ele comer. Quando o cara chega na casa da amante, a amante tenta agradar o cara, não é isso?
Fala aí pra mim, vocês estão ouvindo? Me disseram, não é isso? E aí a Marquesa de Santos deu pizza pra ele, deu sushi, deu churrasco, deu cerveja, deu caipirinha, deu charque, carne seca, deu coxinha de frango. Meu amigo, esse rapaz encheu o bucho. E aí ele voltou para o Rio de Janeiro. Só que ele estava com problemas intestinais gravíssimos. Parou atrás de uma moita para poder descomer. Eu gosto de falar descomer, tá, gente? Falar algo com categoria, né? Com educação. O correio saiu do Rio de Janeiro para interceptar o Dom Pedro I. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro chegaram cartas. Uma da corte, outra de Dom João VI e a outra do seu braço direito, José Bonifácio. A princesa Leopoldina viu que era muita carta, era algo urgente, enviou o correio um cavalo amarelo. Manda essas cartas pro Dom Pedro lá em Santos, que ele tá com aquela piriguete. E aí o correio pegou ele no meio do caminho, às margens do rio Ipiranga. Ele precisava de água para se lavar. E na hora chegou as cartas, né, para ele se limpar. Instruções da corte dizendo que ele estava lascado, que logo logo ele seria detido, que ele não mandava em nada, humilhando ele, maltratando ele. Outra do pai dele dizendo: meu filho, você tem que tomar a decisão. E o José Bonifácio nessa mesma: chefe, vão mandar até me prender. O senhor tem que decidir essa parada. Então, pressionado e vendo toda a conjectura, atrás da moita ele deu o grito do Ipiranga: Independência! Ai, que alívio ou morte! E assim nasceu o nosso querido Brasil. Professor, foi assim? Foi, gente. Mas muitos livros escondem essa parte obscura da nossa história, tá bom? Olha aqui a carta do José Bonifácio. O dardo está lançado e de Portugal não temos à espera senão a escravidão e horrores. Venha vossa. Vossa o quê? Esqueci, né? Santidade, né? Esqueci a abreviação do A aqui. Alteza, quanto antes e decida-se, porque irresoluções e medidas d'água morna à vista desse contrário, que não nos poupa para nada serve em um momento perdido, é uma desgraça, né? Não podemos perder esse momento, é agora, o bicho tá pegando, chefe. E aí tá aqui o quadro, né, de Pedro Américo. Esse quadro ele é feito depois, tá, gente? Ele é uma releitura da história, não foi como de fato aconteceu, tá? E aqui ele sendo coroado em 1828 pelo quadro aqui, pelo quadro não, né? A representação do quadro de 1828, ele sendo coroado imperador com apenas 24 anos. Então aqui você tem o fato histórico e aqui você tem a construção da imagem do fato histórico, tá bom? Então, esse quadro não retrata 100% essa realidade, assim como esse quadro também não retrata 100% a realidade da posse, né? Então, Dom Pedro transformou-se em Dom Pedro I. Eu tive a oportunidade, gente, de ver esse primeiro quadro, né? Eu fui ao Museu do Ipiranga em homenagem lá às comemorações da independência, né? Quando foi que eu fui lá, meu Deus do céu? Foi 2022, foi 2022, né? Olha aqui, isso aqui são fotos minhas, né? Uma imagem clássica que a gente vê no livro de história do Tiradentes, essa imagem clássica aqui, olha, da mineração, está escrito aqui ciclo de ouro, né? Mais uma foto minha aqui do Belo Jardim, né?
o Museu do Ipiranga lá em São Paulo, gente, você não pode perder a oportunidade, tá, gente, de ir. É muito gostoso. Não é só para quem gosta de história, tá, gente? Muito legal ali em São Paulo. Você entra pela internet, consegue ingressozinho tranquilamente. Gente, aqui para você ver o tamanho, tá? Aqui sou eu, tá, gente? Eu não coloco muito, eu não apareço muito aqui nos vídeos, né? Quer dizer, eu não apareço, né? Mas tá aqui as minhas redes sociais, quem quiser me conhecer, eu sou muito feio, por isso que eu não coloco aqui a minha cara. Tem professor que gosta de aparecer aqui no canto do vídeo, né? Para mim o que importa é o conteúdo. Eu aqui com o cara de pateta aqui, meu Deus do céu. O Dom Pedro I, olha olhando aqui, ele tava de perna aberta, mas ele não tava no cavalo, né? E isso aqui é tudo de ouro, tá, gente? É um negócio muito top, top, top mesmo, né? Gastaram milhões fazendo esse quadro enquanto o povo morria de fome. Mas tudo bem. Você observa aqui, gente, desse lado, o caráter popular que o quadro quis dar, correto? E aqui ele recebendo o apoio dos militares, aqui o Rio Ipiranga, né? Independência ou morte. Ele no centro, sendo aclamado pelo povo, por todos aqui comemorando a coragem de Dom Pedro I. PN de coragem, tá bom? Aqui nós temos outros quadros, né? Se não me falha a memória aqui, é a Maria Quitéria. Você tem aqui a esposa do Dom Pedro. É isso? A esposa é a Leopoldina. Todos eles estão lá no Museu do Ipiranga. Visitem, vivenciem o patrimônio histórico brasileiro. Valorizem. Ah, o Louvre é bonito, o Museu da Alemanha é bonito, mas os nossos, gente, também são muito bonitos, tá? Falo com conhecimento de causa. E aí, gente? Independência ou morte, tudo resolvido? É claro que não. Vai ter muito tiro, vai ter muita onda. Então você observa aqui, gente, que muitas províncias não aceitaram a independência. Ah, professor, o povo não entendeu sobre a independência? Gente, o povo nem sabia direito o que estava acontecendo. Aqui são questões de elites. A elite nativa versus a elite portuguesa. Onde o povo vai participar mais ativamente da independência, aqui nos confrontos diretos ali, logo de imediato, vai ser aqui na Bahia. Muito bonita, gente, muito linda a história da guerra de independência ali na Bahia. Os baianos queriam a independência do Brasil, mas tinha uma galera de tropas portuguesas ali estacionadas em Salvador. No Piauí, a elite econômica do Piauí, juntamente com portugueses, não queriam a independência. A mesma coisa no Maranhão. Quem comandava o Pará e o Maranhão era a elite portuguesa. Essa elite portuguesa, gente, do norte e nordeste, aqui, principalmente do Maranhão e Pará, eles eram muito mais vinculados historicamente e economicamente a Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Por isso que essa elite portuguesa não aceitou a independência. E a Cisplatina, lá todo mundo habla espanhol. Torce pelo Barcelona e Nossa Senhora de Guadalupe. Eles nem queriam fazer parte do Brasil, né? Então eles viram naquele momento uma oportunidade de se livrar do Brasil. Tanto que depois a gente vai estudar aqui a Guerra da Cisplatina. Ok? O que foi que Dom Pedro I fez, gente? Aqui já são os primeiros momentos do governo dele, né? Ou regência, ou já é o começo do primeiro reinado. Você observa que ele contrata mercenários ingleses, o almirante Cochrane, né, Joe Pasquale Grenfell, para ir em cada uma dessas províncias e impor, tá? Olha, ou vocês aceitam a independência ou a gente mete bala. Então aqui é a nossa, entre aspas, guerra de independência, ok? Então vamos lá. Aqui fala um pouquinho sobre essas guerras de independência. Sem segredo, a cidade de Salvador permanecia em poder das tropas portuguesas. A força naval portuguesa era mais poderosa do que toda a esquadra brasileira, mas o povo baiano é muito mais esperto do que toda essa galera. Tendo Cochrane assumiu o comando da esquadra, esse almirante, comandante Cochrane, assumiu aqui, né,
a missão de atacar Bahia. Então ele assumindo essa missão, juntamente com brasileiros e mercenários, eles conseguiram controlar a situação. Ainda perseguiram tropas portuguesas até ali, vamos dizer, o meio do Oceano Atlântico. Botaram para correr, né? Muitas mulheres participaram aqui. Foi um negócio muito bacana. O povo colaborando para o processo de independência. Pena que não mudou muita coisa na vida do povo, né? Observa que a independência foi em 22, né? O BO aqui, o problema só está resolvido aqui em 23. Piauí, como diz o caboclo, subindo para cima. No Piauí, o movimento nacionalista estava limitado. E alguns pontos específicos, como uma Vila Parnaíba, que havia se emancipado já em outubro de 22. Então lutava lá pelo processo também de libertação. Major João José da Cunha Fidier, desculpa se eu estou errando a expressão, tá? A pronúncia, que queria manter a região sob o domínio português e sufocar os movimentos de independência. Ou seja, esse aqui era do lado dos portugueses, ok? Gente, aqui eu tô tentando ser o mais sistemático possível. Se você está assistindo essa aula do Piauí e da Bahia ou dos outros estados envolvidos, logicamente que tem muito mais história, muito mais histórias, e isso aqui é muito mais específico, né? Eu passaria 2 horas aqui só falando sobre o Piauí, ou sobre o Pará, ou sobre o Maranhão. Mas nós não temos tempo para isso, tá, gente? E até mesmo a tua prova não cobra isso. Além da população do Piauí, maranhenses e cearenses participaram do confronto com os partidários contra os partidários de Portugal. Então aqui houve entre aspas, o movimento nacionalista. Em 13 de março de 1823, a Batalha do Genipapo, nas proximidades do rio, de mesmo nome, atual município de Campo Maior. E aí foi tiro, porrada, facada, dedada, chifrada, foi muita onda, né? As tropas portuguesas se aquartelaram-se em Caxias do Maranhão. Ô Caxias, linda e maravilhosa. Um abraço pro pessoal do Maranhão. Conheço Caxias também. Já andei por lá. Eu conheço muito esse nosso Brasilzão maravilhoso. Tem um museu lá em Caxias, gente. É o Museu da Balaiada, que depois eu vou falar para vocês. Onde foram cercadas e obrigadas a se render. Ou seja, os portugueses, os puxa-sacos aqui dos portugueses, foram, graças a Deus, derrotados. Graças a Deus não, graças a muito sangue do povo do Piauí, do povo brasileiro, e também, logicamente, do apoio militar enviado por Dom Pedro I. Pará e Maranhão estavam sob o controle português, né? O almirante Cochrane, chegou lá com o navio Pedro I, né? Impôs a independência, tudo tranquilo. A galera ali acabou aceitando, né? Junho de 1823, e depois eles se direcionaram para Belém do Pará, a melhor culinária do Brasil. Muita gente não vai aceitar esse comentário. Tô brincando, tá, gente? E lá também foi imposta a independência. O Grenfell já comandou essa missão. O Cochrane ficou lá dançando um forrozinho, escutando um reggae. On the stars, Mr. Bieber. Oh, reggaezinho bom. Larararararara. E aí o Cochrane que se dirigiu para o Pará, a terra de Gabi Amarantos, do Tecnobrega. Levará a moleca do irmão, eu choro. É a música lá da galera do Pará, né? E aí o Grenfell falou, olha galera, é o seguinte, eu vou bombardear a cidade caso vocês não aceitem a independência. Isso em agosto de 23 já, tá? Estamos em agosto. Eu sou o primeiro de uma frota que já está chegando. Papo furado, tá, gente? Não tinha uma frota, só era ele, um navio lá com os seus 100 homens, 200 homens, mas a galera do Pará, a galera de Belém não reagiu. E aí aconteceu a adesão. Aqui não houve nenhum tiro sequer, tá, gente? Houve tiro, porrada e bomba lá por volta de agosto de 23 no Pará. Mas isso não compete a nós aqui. Cisplatina.
Janeiro de 1823, bloqueio de Montevidéu pelas forças navais que tinham aderido à independência, que apoiavam o Dom Pedro I. Os portugueses tentaram romper o bloqueio em outubro de 1823 no largo de Montevidéu. Em novembro, capitularam os reinóis, né? os revoltosos que não queriam aceitar a independência, e eles fugiram para Portugal e para a Europa. Em março de 24, 9 navios mercantes escoltados por 2 brigas e 2 escunas asseguraram o domínio. O poder militar aqui inglês, o poder militar aqui contratado por Dom Pedro I, fez toda a diferença. E aí a Cisplatina foi mantida como território brasileiro. Tá bom, gente? Então aqui foi um momento ímpar da história, onde acreditava-se, né, que poderia ocorrer uma fragmentação do território. Poderia acontecer aqui a diminuição do território, e o Brasil não teria esse desenho desse mapa, mas graças a muito tiro e muita bala, manteve-se a unidade territorial no momento da independência. Diferentemente dos nossos vizinhos, né, gente? Os nossos vizinhos, eles formavam, por exemplo, o vice-reinado do Prata. E quando eles conheceram a independência, esses reinados eles foram subdivididos. Por isso que territorialmente os países são menores, né? Chile, Peru, Colômbia, Bolívia foram recortados no desenho lá do período colonial deles. A gente aqui não, tá, gente? O desenho do nosso território colonial é quase que igual ao desenho do nosso território atual, né? Logicamente que depois vai entrar o Acre, tem a questão do Amapá, né? Foi resolvida aquela questão do Sul. Então manteve-se a unidade territorial com o uso de muita violência aqui por parte do Dom Pedro I. Então olha como começou isso daqui, né? E o reconhecimento da independência, gente? Bastava ele dizer somente: né, somos independentes. Sempre tem um erro de digitação. Aqui não tem, mas esse é aqui. Impressionante. Sempre faço a correção, mas sempre tem um errinho. Né? O reconhecimento externo. Eu sou independente, eu sou independente, eu. É assim? Não, cara. Necessário o reconhecimento de grandes potências. O primeiro a reconhecer, gente, foi os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham acabado de sair do seu processo de independência. Pouco tempo para a história. E também os Estados Unidos, gente, já via no Brasil, como no futuro, um ambiente para ele ganhar e para ele dominar. Para ele ganhar muito dinheiro e para ele dominar. É o que está acontecendo hoje, né? Só que hoje nós estamos saindo dessa dominação econômica norte-americana, estamos caindo na dominação econômica chinesa, né? Mas como sempre, dominados. As nações europeias haviam se comprometido no Congresso de Viena em 1815. Se comprometido o quê? Que não iriam reconhecer independência de colônias. Como assim, professor? Lá no Congresso de Viena, gente, eles acordaram o seguinte: para um de nós, potências europeias, nações europeias, reconhecermos alguma ex-colônia como independente, nós só iremos fazer isso se primeiramente a metrópole o fizer. Então vamos supor, a Inglaterra, ela é metrópole da África do Sul. Beleza? Só um exemplo. Beleza. Aí a África do Sul, ela luta, consegue sua independência. E ela vai buscar reconhecimento por quem? Pela Holanda, pela França, por outros países, né? Por Portugal, por Espanha. Esses países só vão reconhecer a África do Sul como independente se primeiro a metrópole fizer isso. Depois que a metrópole disser mundo, Europa,
nós concordamos com a independência da África do Sul. Aí essa galera vai reconhecer, tá? Então, filho de Deus, apenas uma foi favorável ao reconhecimento do Brasil independente naquele momento. Quem? A Inglaterra. Só que a Inglaterra falou, não posso, porque eu me comprometi lá atrás. Onde? No Congresso de Viena. O que eu vou fazer então? Eu vou ajudar nesse processo de independência. Porque eu sei que eu vou conseguir, olha o quê? Olha o quê? Isso daqui, papai. Era o sonho deles desde a chegada da família real. Ok? Então a Inglaterra, entre aspas, vai ajudar o Brasil a ser reconhecido pela sua metrópole portuguesa. Inclusive com pagamento de indenizações aqui, de uma indenização. A 29 de agosto de 1825, através do embaixador inglês, né, que assinou o Tratado Luso-Brasileiro de Reconhecimento, Portugal livrou o Brasil de seus domínios. Então observa aqui, gente, a independência foi 7 de setembro de 1822. Beleza? 2-2. Dois patinhos na lagoa. Somente 3 anos depois foi resolvido o BO. Né? O Brasil, entretanto, teve que pagar a Portugal uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil tinha esse dinheiro? Não. Vai pedir emprestado para quem? Quem é o amiguinho? Aquele amigo que não tem interesse? A Inglaterra. Será se ela não tinha interesse? O Brasil sai dos domínios de Portugal e entra no da Inglaterra. E depois dos Estados Unidos. Então a nossa independência, gente, infelizmente, eu queria te contar uma grande história, ela foi negociada. Nós tivemos que pagar, olha aqui, ó. Opa! Deu bug aqui geral. Nós tivemos que pagar, gente. Exigiram esse pagamento. O Brasil tinha esse dinheiro? Não. Quem vai ajudar? A Inglaterra. Então a Inglaterra iria emprestar o dinheiro para o Brasil iria pagar a Portugal. Mas coincidência, Portugal devia a mesma quantia para a Inglaterra, né? Então foi coincidência? Não, gente. Foi tudo uma jogada dos ingleses. Foi tudo uma sacanagem, na verdade. Né? Foi uma forma que os ingleses encontraram de Portugal pagar uma dívida que era anterior e deles terem domínio do nosso mercado consumidor. Né? E aí eles gradativamente vão trabalhar também pelo fim da escravidão. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Eu vou dividir essa aula, gente, em 2 partes, para ela não ficar muito longa, para ela não ficar muito cansativa. Na segunda parte da aula, nós vamos detalhar o primeiro reinado. Valeu, galerinha! Deixe seu like, inscreva-se no canal. Logo, logo nós teremos aqui outro vídeo. Gente, eu tô demorando a postar um pouquinho de vídeo aqui, como eu falei para vocês. Eu passei no mestrado da Universidade Federal, graças a Deus. Está muito corrida a minha vida. Mas eu me comprometi a vencer esse conteúdo e antes da tua prova eu irei dar todo o conteúdo para vocês 100% gratuito. Eu quero apenas que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os colegas que também estão se preparando para essa prova, beleza? Deixa aqui o comentário de qual estado você está assistindo essa aula, de qual cidade você está assistindo essa aula. Eu fico muito feliz em poder propagar o conhecimento por nosso país. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!